1 Coríntios 3, 16 e 17. Glória a Deus. 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Amém? Diz desta maneira: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Glória a Deus. Até aqui a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai. Sim, meu Deus. Neste momento eu quero te agradecer pela vida de cada ofertante que aqui nesta noite ofertou. Que o Senhor possa cada dia recompensar com ricas bênçãos. Meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada dizimista da tua casa de maneira Sim, meu toda Pai. especial, Senhor. Meu Deus, neste momento eu te peço que venha falar conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que somos necessitados de ouvir. Para que possamos ser edificados por intermédio da tua palavra. Sim, meu Esta é a Deus. nossa oração, Papai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade. Os irmãos para sentar-se glorificando e exaltando ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meus irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o templo de Deus. Aleluia. Aleluia. O título, o qual nesta noite iremos titular esta mensagem, é o templo de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, no livro de Gálatas, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Com isso não se quer dizer que o Senhor não se faz presente em nosso meio, porque estamos em um ambiente o qual foi feito por mãos de homens. A Bíblia diz que Deus não habita. O que significa habitar? Significa morar. Deus não mora em templos feitos por mãos de homem. Aquele templo de madeira ou aquele templo de pedra, o qual nós iremos falar no próximo culto de ensino, é deste templo que eu estou falando, que a Bíblia diz em Atos 7, 48. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E o templo qual nós vamos falar nesta noite, irmãos, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, para que você possa absorver o máximo desta mensagem, o máximo possível que você puder absorver desta mensagem nesta noite, a qual é muito importante para as nossas vidas, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esta mensagem, ela conduz-nos à santificação. A palavra de Deus é quem conduz-nos à santificação. Por isso eu peço que os irmãos prestem bem atenção. Se você tiver um celular, guarde o seu celular e fique atento somente na palavra de Deus, para que nesta noite nós possamos aprender mais e mais. Aqui nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16, que diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Irmãos, como é que nós destruímos o templo de Deus? Este versículo não está falando de alguém chegar até uma outra pessoa e tirar a sua vida. Não. Não é disso que o versículo está falando. Este versículo não está falando de nós pegar uma arma e se matar, destruindo o templo de Deus. Não, não é disso. Então, o que é que pode destruir o templo de Deus? Que é este corpo. Se chama pecado. O pecado, ele nos ausenta de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Isaías 59 disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Porém as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. As nossas iniquidades encobrem o rosto de Deus de nós, irmãos, para que Ele não nos ouça. E se nós somos templo de Deus, e Deus é santo, Ele não vai habitar em um templo sujo, em um templo contaminado pelo pecado, contaminado pela imundícia, porque a palavra de Deus diz: eu sou Deus zeloso. Glória a Deus. O nosso Deus é Deus zeloso. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Me acompanhe em 2 Coríntios 6, também 16. 2 Coríntios, capítulo 6, também no versículo 16. Glória a Deus. Diz desta maneira: (16 ao 18). E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós que sois templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, Jesus. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, então aqui nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta. Na primeira carta ele falou sobre o templo de Deus. E ainda na segunda carta, Paulo continua falando sobre o templo de Deus. Ele disse: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? O que nós temos a ver? Nada. Não tem consenso nenhum. O templo de Deus com os ídolos. Porque vós que sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. O título deste texto aqui, o qual Paulo escrevia aos Coríntios, é Instante Exortação à Santidade. Então Paulo exortava o povo aqui a andar em santidade e a se separar do mundo. A se separar, porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, né? Só que ser santo, irmão, significa ser separado do mundo. Ser separado do que o mundo faz. O mundo faz, eu não vou fazer. Verdade, glória a Deus. Né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então o mundo faz, então não vou fazer.
O mundo usa, eu não vou usar. O mundo fala, então eu não vou falar. A Bíblia diz que até eu falar, irmãos, o que o mundo faz, até falar é torpe. Aleluia. Então aqui Paulo exortava o povo. Vamos no livro de Romanos, capítulo 6, irmãos. Versículo 11 e 12. Romanos capítulo 6. E 12 diz desta maneira: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então o que estava dizendo aqui? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo escreveu, irmãos, que tudo todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né? Eu posso ir ali para a praia, domingo, tomar um banho no meio dos ímpios lá do outro lado, ouvindo músicas as quais não convém ouvir, vendo o que não convém ouvir, posso, vendo o que não convém ver, posso muito bem, mas não devo. É verdade. Deus nos dá o livre-arbítrio, a decisão de escolher. Paulo disse: todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, todas as coisas eu posso fazer muito bem. Eu posso sair daqui e ali no bar do Duda, ficar de longe dando uma olhadinha, né? Eu vou só olhar, não vou fazer nada. Mas não me convém. Por que que não me convém? Porque eu sou servo de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos ou ser separados do mundo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu Deus, aleluia. Aí tem um versículo nesse mesmo texto de Salmos 1, que diz: tudo quanto fizer prosperará. Mas por que este versículo vai se cumprir na vida do servo de Deus? Porque este não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta à roda de escarnecedores. Aleluia. Ou seja, é separado das coisas do mundo. Aí tudo que fizer prosperará, vai dar certo. Por quê? Porque você está procurando ser diferente. Porque você está procurando andar na direção certa. Está procurando andar no caminho certo, nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que nós já vemos aqui nesta noite que nós somos o templo de Deus. E que Deus, ele habita em nós. E tem um trecho na palavra de Deus que diz, que eu acredito que nós vamos chegar lá, que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Aleluia. Ele tem ciúmes. Só que o ciúme que o Espírito Santo tem não é aquele ciúme maligno
que o namorado possessivo tem da namorada, o que o marido possessivo tem da esposa. É o ciúme de zelo. Ele tem zelo por nós. Ele tem zelo por nós. Amém, irmãos? E se nós somos o templo de Deus, cabe a nós, irmãos, zelar por isso. Se nós somos o templo de Deus, cabe a nós vigiar para que este templo, esta casa, que é a casa de Deus, não venha a ser corrompida, não venha a ser suja pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. Irmão, não sei se você já observou que às vezes você convida alguém que não é crente para ir para a igreja. Aí esta pessoa, ela na rua ela se veste, ou em casa ela se veste de forma comum, como um não crente mesmo. E quando ela vai para a igreja, ela procura se vestir bem, colocar uma roupa decente. Você já observou isso? Já? Pois é, por quê? Porque na mente deles, eles vão para um lugar que é santo, a um lugar que é sagrado, e que este lugar é digno de reverência, porque vão para a casa de Deus. No próximo culto nós vamos falar mais detalhadamente sobre este assunto, sobre a casa de Deus. E muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos estão invertendo os valores. Muitos evangélicos estão invertendo os valores. Estão honrando este templo. Presta atenção aqui, olhe para mim. Este templo que eu estou falando é esse ambiente aqui, ó, que nós nos reunimos para cultuar. Estão honrando este templo e estão desonrando este templo. É verdade. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, irmãos. Ele não habita aqui, ó, nesse lugar. Se você fizer um prédio mais lindo que fizer, ele não habita. Ele se faz presente quando nós estamos lá. É verdade. Mas não é moradia dele. Ele habita neste templo. É, meu Deus. Aleluia. Ele habita no seu templo. E é este templo aqui, ó. É este templo aí que nós devemos reverenciar, que nós devemos honrar. Eu não estou dizendo que você deve desonrar a casa de Deus, não, muito pelo contrário. Se honrar aqui, O que eu estou dizendo é que se você honra a casa de Deus, se você vem bem vestida para a casa de Deus, honre ainda muito mais o templo de Deus, que é o seu corpo mortal, como diz a Bíblia. aleluia, Deus. Porque estão invertendo os valores, irmãos. Se veste como crente quando vai para a casa de Deus. Aí quando está em casa não se veste que nem crente. Ou quando vai para a rua não se veste que nem crente. Se veste como uma meretriz. Né? Então, irmãos, nós fomos chamados para ser diferente do mundo. Verdade, meu Deus. Aleluia. Tanto que nós somos o templo de Deus. Templo de Deus vivente. Ou seja, vivente está falando do nosso corpo. Né? Templo vivente, um templo que anda. Aleluia. Um templo que sente fome, sente sede. Tem emoções. Templo de Deus. E Deus habita em nós. Por intermédio do Espírito Santo. E se Deus habita em nós, devemos reverenciar, honrar
este templo, para que este não venha a ser corrompido, para que este não venha estar contaminado, de forma que Deus não habite mais em nós. Abra comigo a Bíblia em 1 Coríntios, vamos estar continuando aqui nas referências. Capítulo 6, versículo 15 ao 20. Glória a Deus. Diz desta maneira, olha: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus irmãos, este é um texto muito rico em palavras que trazem edificação para as nossas vidas. Eu vou pegar a partir do versículo 15 novamente, para me começar a explicar este texto. O versículo 15 diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz, não por certo. Fazer uma pergunta para os irmãos, eu quero que os irmãos me respondam da forma que você entender. Para que servem os nossos membros? Quem pode me responder para que servem os nossos membros? Hã? É? Serve para quê, irmão Tailã? A sua mão. Todo dia o senhor usa ela, né? E os seus pés? Membros, irmãos, são braços, são pernas, são mãos, são olhos. São os membros do nosso corpo. O que compõe o nosso corpo. Para que serve? Para fazer a nossa vontade. Você sente vontade de tomar um banho? Você usa os seus pés para ir lá, não usa? Sim. Pois é. Você sente vontade de tomar uma água fria, você vai lá e pega a água na geladeira, bebe. Os seus membros estão lhe servindo para fazer a sua vontade. Então, se nós somos membros de Cristo, para que nós servimos? Hã? Para fazer a vontade dele. Se somos membros de Cristo, servimos para fazer a vontade dele. Aleluia. Por isso Paulo disse: tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz. Ou seja, eu vou deixar de fazer a vontade de Cristo para fazer a vontade de uma meretriz? Ou para andar, viver, praticando as mesmas coisas que uma meretriz? Não, por certo. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Ou seja, se Deus está em nós, se Deus habita em nós, estamos juntos com Ele,
somos um mesmo espírito. Assim, quando um homem e a mulher se ajuntam, são dois numa só carne. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Este foi o único pecado que eu encontrei na Bíblia, irmãos, que é contra o nosso próprio corpo, que é abominável, que contamina, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Olha aí, irmãos, nós não somos de nós mesmos. Aí tem uns bobão por aí que acham que se manda, né? Quem manda na minha vida sou eu, né? Aí nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então esse quem manda na minha vida sou eu, não serve para crente. Porque nós que somos servos de Deus, fomos comprados por bom preço. É verdade. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Jesus já nos comprou, irmãos. Nós já não temos poder sobre nós mesmos. Por isso Jesus diz para Nicodemos que o vento sopra para onde quer e nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Jesus disse: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós não mandamos mais em nossa vida. Paulo disse: Cristo vive em mim, agora não vivo mais eu. Aleluia. É? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, irmãos, o nosso corpo, através do nosso corpo, nós glorificamos a Deus. Vamos dar um pulinho lá em Romanos, no capítulo 12, versículo, abrir mesmo em cima. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, com o nosso corpo nós cultuamos a Deus, com o nosso corpo nós glorificamos a Deus. É, meu Deus. Aleluia. Né? E tem pessoas que com o seu corpo desonram a Deus. Com o seu corpo entristece o Espírito Santo. Verdade. E não se deve fazer assim. Romanos 14, versículo 7, diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Nós não vivemos para nós mesmos. Vivemos para Cristo. Glória a Deus. Vamos para o livro de Efésios, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 21. Glória a Deus. Diz desta maneira: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Olha aí, irmãos, nós fomos edificados para morada de Deus em Espírito, né? Então cabe a nós, irmãos, cuidar para que este templo de Deus não seja destruído. Porque não pense que é o vizinho da direita, não pense que é o vizinho da esquerda,
Não pense que é Satanás que vai destruir o templo de Deus, não, irmãos. É verdade. Só quem tem esse poder de destruir o templo de Deus é eu e é você. Verdade. Com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com as abominações do mundo. Verdade. Glória a Deus. Vamos no livro de Hebreus 3, 6, eu tenho mais duas referências para encerrar. Amém? Às vezes, irmãos, parece cansativo, mas é bom a gente apresentar algumas referências, né? Para que os irmãos vejam que é a palavra de Deus que está falando. Hebreus capítulo 3, no versículo 6, diz desta maneira: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha aí. Nós somos a sua própria casa, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então, irmãos, eu venho desde o início pregando aqui que nós somos o templo de Deus, né? Mas para que sejamos templo de Deus, há uma condição. Verdade. Né? Não é todo mundo que pode ser considerado templo de Deus. Há uma condição para que sejamos este templo de Deus, o qual a Bíblia fala. Glória a Deus. E a condição é esta: se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Aleluia. Amém? Meu Deus. Glória a Deus. 1 Pedro 2,5. Vamos para 1 Pedro 2,5, que diz desta maneira: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, mais uma referência, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, Aleluia. para que possamos nesta noite estar encerrando este culto. Amém?